Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem 25 anos de idade e ainda é uma criança meio rejeitada, né? Eu acho que é um adolescente daquele tipo que a gente não sabe se ama ou se bate, né? E é preciso que a gente defina, né, uma posição, que a gente tenha uma postura ou de defesa ou de contrariedade ao Estatuto, né? Eu acredito que seja muito difícil hoje, depois de 25 anos, a gente se posicionar contra uma legislação que veio a revolucionar, a mexer efetivamente com toda a estrutura da visão que se tem a respeito da criança e do adolescente. O Estatuto veio numa época de grandes alterações no Brasil. Ele veio na sequência de uma convenção que teve em Nova York, onde se discutiu o direito da criança e do adolescente, e foi talvez a primeira legislação do mundo a incorporar todos os princípios da Convenção de Nova York na defesa da criança e do adolescente. Ela, na época, era considerada uma legislação absolutamente revolucionária e foi seguida por muitos países, e até hoje a nossa legislação é copiada, é discutida e tida como uma das mais interessantes em matéria de proteção da criança e do adolescente. Mas, como tudo aquilo que é novo, né, tudo aquilo que muda ou que faz a gente ter que repensar, ter que mudar, ter que se adaptar, ter que correr atrás de alguma coisa, ela incomoda, né? E na época em que o Estatuto foi aprovado e começou a entrar em vigência, ele entrou efetivamente, né, no dia a dia da gente, nós tivemos discussões seríssimas a respeito do próprio Estatuto, né? Existe ainda, até hoje, né, mas naquela época com muito mais força, o que se chamavam os menoristas, né, que eram aquelas pessoas que entendiam que o Código de Menores atendia às necessidades da criança e do adolescente e que era necessário mantê-lo. E que a visão do Estatuto era uma visão absolutamente sonhadora, uma visão que efetivamente jamais daria certo, porque seria uma legislação muito libertária para a nossa juventude. E aí quem defendia o Estatuto eram chamados os estatutários, né? E como toda vez que a gente tem uma situação em que existe um antagonismo muito grande quando se discute, né? Você tem pessoas de um lado defendendo uma posição radicalmente e pessoas do outro lado defendendo radicalmente outra posição, o que acontece é que não se conversa, né? Não se discute e não se acrescenta, né? A gente tenta convencer o outro da nossa razão e o outro tenta nos convencer da razão dele, sem que haja a permeabilidade das pessoas para que elas possam entender o que está acontecendo, né? Eu era juiz já na época em que o Estatuto entrou em vigência, e eu lembro que eu estava numa cidade do interior, chamada Dracena, aqui do ladinho de São Paulo, né, 650 quilômetros da capital, e tive muito trabalho para tentar eu próprio compreender o Estatuto e também para transmitir para a sociedade o que era o Estatuto, qual seria a nova postura, a nova forma da gente trabalhar. E a resistência foi muito grande, né? A polícia dizendo que ela tinha perdido totalmente a autoridade com relação à criança e ao adolescente, os professores dizendo que eles tinham perdido absolutamente a autoridade com relação à criança e ao adolescente. Todo mundo que eu conversava dizia que o Estatuto era um cheque em branco para o adolescente em especial e que aquilo não ia dar certo. Que eles teriam perdido o poder, a autoridade de fazer com que as coisas fluíssem de uma forma mais natural, né? E a discussão permanece até hoje, né? Eu me recordo, pelo menos naquela região que eu estava,
que a maior oposição que tinha com relação ao Estatuto era efetivamente dos professores da área da educação. Os professores se sentiam lá muito desautorizados pelo Estatuto, porque eu não posso pôr a mão, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, e o Estatuto só diz que a criança e o adolescente pode, a criança e o adolescente pode, ele só tem direito, ele não tem nenhum dever, nenhuma obrigação, e houve um afastamento, pelo menos naquela região, da área da educação do Estatuto, né? Não houve aceitação daquilo que o Estatuto dizia, daquela alteração do modo de ver a criança e o adolescente, que era ver a criança e o adolescente como um cidadão, como uma pessoa, e não como algo, né? Como alguma coisa que ela pertence num período aos pais, num outro período pertence ao professor, num outro período pertence à avó, ou à empregada que está em casa cuidando, ou à tia, ou esse tipo de coisa. Era um objeto que passava de mão em mão durante o dia, durante os meses e os anos, até que um dia ele crescia e podia mandar em outra pessoa que não tivesse 18 anos. E acredito que, infelizmente, dentro de algumas áreas ainda existe essa visão que o Estatuto ele veio para tirar a hierarquia, veio para tirar o poder das pessoas, desempoderar o adulto e empoderar o adolescente, fazendo com que vivamos uma bagunça, né? É muito semelhante ao discurso da maioridade penal, né? Da redução da maioridade. O que é preciso que a gente veja no Estatuto é que o Estatuto ele não fez nenhuma mudança em termos de prática do que já se fazia. O Estatuto, quando ele diz que a criança e o adolescente devem ser tratados como cidadãos, como pessoas, né? Eu acredito que a grande maioria dos professores já faziam isso, independentemente do Estatuto ou não. Que não pode bater na criança, que não pode quebrar régua na cabeça de aluno, como acontecia antigamente. Eu tinha um irmão muito bonzinho, né? Ele teve muitas réguas quebradas na cabeça dele, merecidamente, com certeza, mas talvez não fosse o método melhor, né, de educar e de cuidar da criança e do adolescente. Então, o que eu sinto que houve foi uma resistência por um discurso de que o Estatuto era absolutamente impraticável e uma acomodação de que, bom, já que a criança e o adolescente pode tudo, eu não posso nada, então deixa a água rolar, né? E, na verdade, nada disso o Estatuto diz, né? O Estatuto, ao contrário, ele coloca uma grande responsabilidade para os adultos, né? Para os cuidadores, no sentido de ter a criança e o adolescente sob a sua tutela. Ele diz o tempo inteiro que a criança e o adolescente é dependente do adulto. Não um dependente surdo-mudo, mas um dependente que pode questionar, um dependente que tem necessidade de ouvir, de rebater e de saber as coisas, e não aquela obediência cega, né, que a gente exigia antigamente, como meus pais exigiam de mim. Eu acredito que o pai, não da maioria que está aqui, que são jovens, né, mas o pessoal mais zerado, como diziam em Dracena, era aquela obediência que o pai falou, certo ou errado, concordando ou não, abaixa a cabeça e faz, né? Essa obediência, o Estatuto diz, não é assim. E acho que está correto. Então, o aluno questionador, o aluno rebelde, é um aluno que sempre existiu, só que antes ele era absolutamente tolhido, né? Ele era absolutamente esmagado, e agora a gente tem que ter paciência para ouvir e para questionar, né? Mas fora disso, o Estatuto não alterou em nada. Quem já não batia, quem já não sufocava, quem já respeitava a criança e o adolescente, simplesmente teve uma lei agora dizendo que o que ele fazia estava certo. Mas, infelizmente, muita gente se entregou ao bom, se eles querem que as coisas aconteçam, deixa acontecer.
Mas, em contrapartida a isso, naturalmente a gente teve uma absorção das regras, ou da ideologia, ou da ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente avançou muito nesses últimos anos. Eu acredito que é inegável que a gente... inegável o avanço, o progresso que teve em termos de políticas públicas, em termos de responsabilidade, em termos de voluntariedade do próprio poder público com relação ao trato da criança e do adolescente. O poder judiciário, que tradicionalmente é um poder absolutamente reacionário, provinciano, tudo aquilo que vocês quiserem adjetivar com relação ao retrocesso, o judiciário tem um pedaço disso. Mesmo o judiciário, que todo mundo critica pela sua letargia, ele tem aplicado muitas verbas em varas da infância e juventude, capacitado os juízes, tem tentado correr atrás do prejuízo. Se nós olharmos aí em termos de educação, a destinação de verba, a universalização do ensino, que é uma das principais garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está vindo. O número de crianças atendidas é infinitamente superior ao número de crianças que eram atendidas antigamente. A saúde, a gente tem um avanço muito grande na ideia da proteção da criança e do adolescente. O que falta andar é, talvez, a minha geração sair daquilo que se possa chamar de poder, ou de coordenação, ou de liderança, e as gerações que foram nascidas e criadas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente possam assumir efetivamente a liderança, a coordenação, a chave do cofre, né, para poder implementar as políticas públicas. Porque é muito difícil para quem nasceu e foi criado na vigência do Código de Menores, assimilar e ter uma naturalidade na interpretação ou na aceitação daquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente reza. Então, quando falo do Estatuto, dos 25 anos dele, eu peço que as pessoas não olhem para frente o que falta para implementar efetivamente o Estatuto, mas eu peço para que se faça um olhar ao que era e ao que é. E se a gente fizer isso, a gente vai ver o quanto andamos em termos de proteção, em termos de melhores cuidados com a infância e com a juventude. É muito mais difícil a gente olhar o que falta, ela sempre nos traz angústia, nos traz alguma dificuldade, mas quando a gente olha para trás e vê o quanto caminhou, o quanto andou, isso traz uma sensação de sossego, de vitória, de conquista, né? Não importa que faltam 10 mil quilômetros, eu já andei 10 quilômetros, já é muita coisa. A perfeição, o estatuto implementado de uma forma definitiva, isso não existe, né? Toda implementação, toda política, toda mudança, ela não acaba em si mesma, né? Ela vai se alterando com o transcorrer, ela vai se adaptando, vai se aperfeiçoando, então o caminhar nunca acaba, né? A estrada é infinita, mas o passado a gente conhece e pode avaliar. Então, o que eu gostaria de deixar com relação a esse aniversário do Estatuto é que a gente tente olhar o que já aconteceu, o que nós fizemos, e não o que falta fazer. O que falta fazer, a gente tem tempo. O tempo é infinito. E o que nós fizemos, a gente tem que ter a consciência, a gente tem que pensar que fomos nós que construímos, nós fizemos, nós avançamos e fizemos muita coisa. Apesar de faltar muita, mas muita coisa foi feita com toda a dificuldade que isso possa significar, né? Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar com relação ao aniversário do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente.
e deixar essa mensagem para vocês, né? Às vezes a gente desanima, mas não podemos desanimar. Precisamos continuar, porque aquilo que o Estatuto diz é muito bacana. Se a gente aprofundar a ideia da proteção integral e de que a criança e o adolescente têm o direito de serem adultos competentes, a gente vai talvez mudar a nossa forma de encarar e de enxergar a realidade e a forma de como temos que trabalhar. Eu vou falar um pouquinho, que eu sei que é um assunto que é muito caro, né, a vocês e a nós do judiciário, né, aos juízes, aos promotores, aos defensores públicos, que é o problema do relacionamento com o Conselho Tutelar. É uma situação aí antiga e que a gente precisa descobrir uma forma de como enfrentar essa situação. Um dos pilares do Estatuto é a ideia de que a criança e o adolescente não são problemas da justiça, são problemas da sociedade. Ou seja, o Poder Judiciário ele tem que ficar o mais afastado possível das dificuldades, dos conflitos, dos avanços, dos retrocessos, tudo aquilo que envolva a criança e o adolescente e a sua família. É a ideia de uma intervenção mínima e de um empoderamento muito grande com relação à família e com relação à sociedade ou à comunidade. Uma das formas de tirar o judiciário desse esquema, do grande pai, do solucionador de todos os problemas envolvendo criança e adolescente, seja na área protetiva, seja na área infracional, né, o famoso bandido pequenininho, o Estatuto, ele buscou a criação de uma figura intermediária entre o Estado juiz e o abandono da sociedade. Então, ele criou a figura do Conselho Tutelar. Se a gente for analisar ideologicamente, se a gente for analisar filosoficamente o Conselho Tutelar, eu acredito que ele seja uma das grandes ideias, uma das grandes sacadas do Estatuto. Ele criou pessoas da comunidade, pessoas eleitas pela comunidade, que teriam por obrigação administrar os encaminhamentos e a solução dos problemas envolvendo criança e adolescente, sem a intervenção do Poder Judiciário, lastreados numa lei, que é o Estatuto, mas com autonomia para solucionar os problemas de acordo com as características, a potencialidade, de acordo com aquilo que a comunidade espera e tem condições na forma de tratar a criança e o adolescente. Para mim, a ideia era muito boa. Alguém da comunidade que seria um pacificador, um mediador dos conflitos, e ele teria um poder concedido aí pela lei para que as soluções acontecessem de imediato e dentro da comunidade, sem que a gente tivesse que mover aquela máquina do judiciário, que nem sempre está em condições de atender com a rapidez ou com a sensibilidade e a compreensão que alguém da própria comunidade tem na lida, no trato com os seus pares, né, com as pessoas que estão convivendo com ela. A ideia, para mim, era uma ideia apaixonante, né? Quer dizer, num tablado lá de paletó e gravata, dizendo o que é certo e o que é errado, sem nunca ter vivido o que eu vivo, sem conhecer a rua onde eu moro, sem saber quem eu sou, sem saber nada de mim, né? Que na verdade é isso que é o juiz, né? É um estranho dentro da comunidade. Mas infelizmente nem tudo que teoricamente é bom, né, que a gente acredita que seja a solução, na prática funciona, né? O Conselho Tutelar, com a ideia de ser um órgão democrático escolhido
pela comunidade, ele acaba pecando muitas vezes dos mesmos vícios e dos mesmos defeitos que a gente tem nas outras representações nossas, né? Vereadores, deputados federais, senadores, prefeitos e todos esses cargos eletivos que a gente tem. A lei que institui o Conselho Tutelar, dentro dessa ideia de que o Conselho deve ser um organismo próximo da comunidade, é sempre uma lei municipal. Então, cada município tem uma lei dizendo como o Conselho Tutelar deve ser constituído, quais são os requisitos para ser conselheiro, de que forma vai acontecer a eleição, de que forma ela vai equipar esse conselho, se o conselheiro vai ganhar ou não vai ganhar pelo trabalho prestado, ou seja, o Estatuto dizia, esse é um organismo da comunidade, e a comunidade é o município, né? Subdividido eventualmente, mas está no município, então cada município elabora e faz a sua lei de acordo com as suas necessidades e os seus interesses. Ocorre que muitos municípios fizeram legislações que não atenderam exatamente aos anseios, né? Então, São Paulo, por exemplo, tem uma legislação, uma das primeiras do Brasil, mas não existe nenhum tipo de exigência para que o Conselho Tutelar, a cidade de São Paulo, como eu falo, né, tenha qualquer tipo de qualificação, né? Então, se um vereador, ele não precisa ter nível universitário, se o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ou seja, ninguém para o cargo eletivo, precisa ter qualquer tipo de qualificação de estudo, né, vamos chamar assim, por que eu vou exigir isso de um conselheiro tutelar? E nessa visão de equiparação com os cargos eletivos, a nossa legislação acabou aceitando que, para ser conselheiro tutelar, basta ter uma reputação ilibada e ser alfabetizado. E isso gerou, e infelizmente continua gerando, muita dificuldade. E essa ideia da lei de São Paulo acabou sendo seguida no Estado por uma grande maioria dos municípios. Então, hoje nós temos vários municípios que exigem nível universitário, qualificação, tem uma prova de conhecimento do Estatuto, ou seja, tem uma série de exigências que buscam aperfeiçoar ou escolher melhor as pessoas que se dispõem a serem conselheiros tutelares. Mas, na grande maioria, basta ter boa vontade e basta ter voto da comunidade e a pessoa vira conselheiro tutelar. Então, infelizmente, nós não temos uma uniformidade, uma proximidade de qualificação entre os conselheiros e entre os conselhos. E isso gera uma dificuldade muito grande, né? Porque a boa vontade, ela funciona às vezes, né? A gente errou demais, eu acredito, em especial com a criança e o adolescente, quando a gente pensa na criança e no adolescente como objeto de filantropia, objeto de boa vontade, objeto de expiação dos meus pecados, né? De conquistar meu pedacinho no céu, esse tipo de coisa, que era como era tratada, né? A criança e o adolescente, o problema social de uma forma geral, era tratado como uma benemerência e uma quase obrigação dos ricos para expiar a sua própria capacidade financeira e econômica, né? E os conselheiros, eles, por serem pessoas que têm um interesse muito grande no trabalho e na proteção da criança e do adolescente, eles são muitas vezes movidos por essa ideia, né? De que eu vou cuidar, eu vou ajudar a resolver o problema, eu vou impor alguma série de coisas, e faz com que aquela figura do mediador, aquela figura do acolhedor e aquele que encaminha as pessoas para uma solução, ela acabe ficando meio retraída. E a gente tenha só a figura daquilo que os mais velhos aqui devem se lembrar,
da figura do comissário de menores, ou do juizado de menores de antigamente, né? Que saía na rua, pegando quem não ia na aula, saía na rua para tirar quem estava jogando pebolim no bar, que ia nos bailes tirar quem estava lá dentro, impedir que entrasse. Uma figura muito mais policialesca, muito mais de autoridade do que de mediação e de compreensão das necessidades da criança e do adolescente. O fluxo que o Estatuto coloca como o ideal para o atendimento, ele coloca sempre o Conselho Tutelar como o primeiro órgão a ser procurado e a ser acionado para a solução dos problemas da criança e do adolescente. E a gente tem diversos problemas, né? A ausência de recurso é um deles que vocês sentem na pele, seja com relação a salário, seja com relação a equipamento pedagógico, com relação à manutenção das escolas, a segurança no entorno da escola, ou seja, problemas que todos nós enfrentamos, né? O Conselho Tutelar também tem os dele, né? Se a gente imaginar que são 5 pessoas para cuidar, eventualmente, se a gente imaginar São Paulo com 11 milhões de habitantes, né, a capital, e 52 ou 53 conselhos tutelares, fizer uma divisão aritmética, que não é o correto, mas só para ter uma ideia, vocês vejam quantas pessoas cada conselheiro ou cada conselho tem que cuidar, e a prefeitura, infelizmente, não investe muito na infraestrutura dos conselhos, não tem viatura, não tem telefone, não tem uma série de coisas, né? Que a gente enfrenta no nosso dia a dia também, eles enfrentam os dele. Só que eles, pela lei, sendo figuras importantes e necessárias em toda e qualquer intervenção para a criança e o adolescente, eles acabam não dando conta, acabam sendo desidiosos, acabam perdendo o ânimo e acabam não prestando o serviço maravilhoso que eles deveriam prestar. Eu sei disso, a gente no judiciário enfrenta, o conselheiro não apresenta o relatório, o conselheiro não entende a lei de uma forma absolutamente correta, o conselheiro, ele abriga demais, acolhe demais as crianças, tira demais crianças de família, o conselheiro impõe algumas regras, quer impor algumas regras dentro da escola que não são adequadas, o conselheiro invade o espaço da saúde, invade o espaço da educação, invade o espaço do judiciário, como se ele fosse um todo-poderoso. Tudo isso a gente sabe que acontece. E cada um, de acordo com a sua possibilidade, tenta manter o seu território, a sua atribuição, mas como ele é necessário para tudo, a gente vai ter que ter o Conselho Tutelar sempre presente. A ideia, né, que muitas pessoas falam com relação ao Conselho, que seria acabar com o Conselho e voltar ao que era antigamente, eu acredito que seria um retrocesso, porque a gente voltaria a debitar todos os problemas que não são problemas legais, problemas judiciários, à vara da infância e juventude, que não prestava um bom serviço, melhorou um pouco a prestação, e se a gente retornar, vai voltar ao velho esquema, né? Um terceiro desconhecido que normalmente não gosta de ser juiz da infância e juventude, porque é uma matéria muito árida, é uma matéria muito difícil, tendo que resolver todos os problemas que a gente enfrenta, desde a evasão escolar. Eu acho que imaginar que um juiz resolve o problema da evasão escolar é sonhar, né? Achar que o juiz resolve o problema do baile funk é imaginar que o juiz é Deus, né? O problema é muito mais embaixo, o problema é muito mais de educação, de criação, de empoderamento da família, de abertura de novos horizontes para a criança e para o adolescente, ou seja, uma infinidade de itens, de coisas que o judiciário, eu garanto para vocês, não vai conseguir na caneta fazer. Não adianta eu dizer que a criança tem que ir para a escola se não tem vaga. Não adianta o juiz dizer que a criança tem que ir para a escola se a escola não é acolhedora.
Não adianta eu dizer que a criança tem que ir para a escola, se ela é maltratada dentro da escola, sofre bullying dos alunos, sofre bullying do professor, é uma escola sem qualquer tipo de estrutura. Então não sou eu, não é o juiz, não é o judiciário que resolve. Quem resolve isso é a comunidade. E o Conselho Tutelar deveria ser a ponta de lança. Mas, como ele não é efetivamente, infelizmente, ele não consegue cumprir a sua função e ele é uma presença obrigatória nas nossas vidas, né? Na minha e na dos senhores, a gente vai ter que descobrir uma forma de convivência. A gente vai ter que descobrir de que forma a gente pode trabalhar com o Conselho Tutelar de uma forma produtiva. Eu, dentro da minha ideia, da minha visão, quando o Estatuto disse, olha, o judiciário ele só deve ser acionado quando nada dá certo, eu entendi que eu deveria deixar de fazer as coisas que eu fazia antes e passar essa responsabilidade para a comunidade. Então, uma série de atendimentos, uma série de intervenções que eu tinha na comunidade, eu parei de ter e falei, bom, essa intervenção, o Estatuto diz que é da área de saúde, essa intervenção é da área de educação, essa intervenção é da área social. E comecei a cobrar, em vez, num primeiro momento, com a aparência, esse juiz é vagabundo, ele não quer fazer nada e está jogando a responsabilidade para a gente. Mas era a única forma de fazer com que as pessoas se mexessem. Se eu não cobrasse das áreas todas, né, de toda a rede de proteção, ninguém se mobilizaria, porque é muito mais fácil. Tem alguém fazendo, eu não vou fazer também, né? E com isso a gente conseguiu, pelo menos na região da Lapa, ali, muito avanço na área da educação, na área da saúde, na área dos conselhos tutelares, cobrando. Cada um tem que fazer o seu papel. Quando a gente fala em rede de proteção, a gente está olhando os nós que ligam, né? Os fios e não os espaços vazios entre eles, né? E a gente é a única forma. Eu acho que a solução para o Conselho Tutelar é que a gente cobre efetivamente do Conselho o cumprimento das suas atribuições, que responsabilize o Conselho não numa atitude policialesca ou vingativa, mas que ajude o Conselho a aprimorar o seu trabalho e a sua própria compreensão. Fora disso, a gente vai estar fazendo uma ruptura em todo um fluxograma que o Estatuto colocou. A gente vai estar tendo dificuldade no nosso dia a dia, porque a gente vai estar brigando com um outro organismo que deveria estar do nosso lado, fazendo o trabalho junto com a gente, e sempre que adulto briga, quem sofre é a criança e o adolescente. Eu acredito que talvez as escolas pudessem, dentro da sua atividade pedagógica, buscar criar um interesse maior pelas pessoas a serem conselheiros tutelares, pessoas mais capacitadas, pessoas mais qualificadas, né, da comunidade. E quem melhor do que a educação para saber quem são essas pessoas, né? Que são os pais que agem corretamente, que são os profissionais que lidam corretamente com o Estatuto e com a legislação, para que a gente tenha conselheiros competentes. Fora disso, a gente vai estar sempre brigando, porque o conselho não veio, porque o conselho falou besteira, porque o conselho, em vez de acolher a menina, chamou ela de uma série de nomes porque ela ficou grávida, porque o conselho, ao invés de chamar a mãe e ver que ela precisa de um remédio, disse que a mãe era uma picareta, tirou a criança dela, levou embora, e aí por diante, né? Tudo isso que vocês devem viver mais do que eu no dia a dia, né? Se nós, comunidade, nós, rede de proteção, não assumirmos o compromisso de tentar aprimorar, cada um aprimorar o serviço do outro, fica difícil a gente ter uma rede de proteção que funcione bem. Porque quando a rede não funciona bem, eu tenho que fazer o serviço do outro, ou eu não vou fazer o serviço do outro, e o meu serviço, que pode ser feito de uma forma primorosa, não vai ter reflexo ou resultado nenhum. Porque o meu serviço, a minha atividade depende de uma continuidade, de uma série de outras atividades.
Então, a gente procurar apoiar, aprimorar e melhorar os outros serviços, na verdade, a gente pode fazer isso por consciência ou a gente pode fazer isso para ter menos trabalho. Porque se o outro serviço trabalha bem, eu vou trabalhar menos, eu vou ter menos trabalho no futuro. Então, ou por uma questão filosófica ou por uma questão egoística, a gente tem que trabalhar em grupo, a gente tem que aprender a trabalhar de uma forma absolutamente parceira. E o Conselho Tutelar faz parte, é um ator importante da rede de proteção. E ele vai existir. E a gente vai ter que aprender a conviver com os seus problemas, com as dificuldades do Conselho, mas eu acho que se a gente conseguir, em vez de degladiar com o Conselho Tutelar, a gente trazê-lo para mais perto da gente, a gente pode ter vantagens muito grandes, né? A gente, em vez de ignorar ou querer ignorar o parceiro, a gente incentivar, a gente pode ter um avanço muito grande. Quando o Conselho não resolve os problemas, quando ele atua de uma forma indevida, descabida, às vezes de uma forma até criminosa, é importante que a gente não silencie, né? Da mesma forma que quando o juiz age de uma forma não correta, que a gente reclame. Eu acho que é função da rede questionar e buscar o aprimoramento do outro. Então, o Conselho Tutelar, ele é fiscalizado pelo Ministério Público, ele tem que prestar contas para o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, ele, de uma forma ou de outra, tem uma vinculação com o Poder Judiciário. Então, existem formas de questionar a conduta do Conselho Tutelar. A forma mais ágil, que dá mais resultado, até pela sua própria função dentro do sistema, é o Ministério Público, que tem uma das atribuições do Ministério Público é fiscalizar o Conselho Tutelar. Mas eu acredito que só correr atrás para reclamar do que faz errado, a gente corre o risco até de desestimular pessoas que queiram ser conselheiros, porque eu não vou entrar numa barca onde todo mundo joga pedra. Talvez a forma da gente resolver o problema seja cobrando e, ao mesmo tempo, cuidando, né? Talvez como a gente deva agir com as crianças e os adolescentes, né? A gente tem que empurrar, mas tem que dar o braço para ela não tropeçar. Ela tem que caminhar, mas ela tem que ter sempre um corrimão, um apoio, né? Alguma coisa para se segurar enquanto ela vai aprendendo e vai dando os seus passos sequenciais. Então, o Conselho Tutelar, eu não tenho para vocês uma solução, dizer, olha, assim ou assado. Eu acho que a gente tem que entender e procurar aperfeiçoar. Existem estudos para alterar a legislação no município. Quem está coordenando isso é o Ministério Público. Talvez fosse importante uma entidade com o peso dessa daqui se posicionar a favor, buscar saber essa legislação, de que forma está sendo elaborada e contribuir, não só para que exista uma mudança, mas para que essa mudança seja uma mudança que atenda os interesses da criança e do adolescente, e não uma mudança que a gente troca o nome, né? Então, a gente tem formas de atuar, e acredito que essa elite que está aqui, né, que são vocês, os diretores, as pessoas que cuidam de uma forma geral, né, do atendimento da criança e do adolescente, tem que buscar participar, eu acredito, intervir nesse processo para que seja um processo que atenda a sua finalidade, né, que é proteger a criança e o adolescente. Se a gente conseguir isso, a gente está se protegendo e a gente vai ter muito mais satisfação.